João Salame, vamos passar agora para Abaetetuba. Eu gostaria de fazer uma revelação para você com relação a Abaetetuba, que eu acho que você não sabe. Diga. Eu sou abaetetubense. Sério? Sério, eu nasci em Abaetetuba, meus pais, meus avós, tenho muitos parentes em Abaetetuba, só que eu vim muito cedo para Santarém. Meu pai era esse pessoal que saía de Abaetetuba e vinha lá para o Amazonas, para a Boca do Acre, vender as coisas daqueles regatões antigos, né? E se encantou por Santarém, né? E quem não se encanta por Santarém, ficou aqui. Veio para cá, trouxe a Que família, depois legal. nós viemos todos para cá, para Santarém, e aos 5 anos eu chegava aqui em Santarém, mas eu nasci em Abaetetuba, no hospital público, lá em Abaetetuba, minha mãe era enfermeira desse hospital, né? E veio eu e os filhos que já tinham nascido, mais uns três filhos anteriormente, né? Já tinham nascido lá de Abaetetuba. Então eu sou de Abaetetuba, tenho muitos irmãos que são de Abaetetuba, de nascido mesmo em Abaetetuba, mas que já mora muitos e muitos anos aqui em Santarém. Olha só, os abaetetubenses têm que se orgulhar de um filho ilustre que tem, né? Chegou em Santarém, o coração aí dos santarenos. Eu pensei que você era mocorongo da gema, né? Mas eu estou vendo que você é Eu lá do sou Tocantins. abaetetubense do açaí, do mingau ainda Açaí. do açaí. Uma vez, só para lembrar para você, uma vez eu levei minha esposa para lá, para Abaetetuba, para conhecer minha terra natal, né? Aí eu cheguei numa pracinha, num lugar lá, qualquer lá, e pedi mingau de açaí. Ela chegou, mas você está pedindo mingau de açaí? Vim pedir mingau, aqui vende mingau de açaí. Ela ficou encantada com isso, tomar mingau de açaí. Ela nunca tomou mingau de açaí, nunca havia tomado mingau de açaí, gosta de açaí, mas nunca havia tomado e nem tinha conhecimento. Aí levei, e até hoje ela me fala, quando é que a gente vai tomar um mingau de açaí? Eu disse, só se a gente voltar em Abaetetuba, que lá que tem. Pois Que bem, bom. João Salame, quais são os números econômicos e sociais lá da nossa querida Abaetetuba? Bom, antes disso, eu quero registrar também mais uma audiência de um famoso advogado de Marabá, o doutor Bandeira, dos mais competentes, queridíssimo. Grande abraço, meu querido amigo Bandeira. Veja só, a Baitetuba, Geso, foi desmembrada de Belém em 23 de março de 1880. Em 1895 virou cidade. Em 1930 voltou à condição de distrito. E em 1935 foi elevada de novo à categoria de município, né? Em 1943 mudou o nome de Abaeté para Abaetetuba. Abaetetuba. Então esse é mais ou menos, e o nome vem da língua tupi, significa ajuntamento de homens verdadeiros, né? É o que Bonito. significa o nome Nome de Abaeté. poesia, né? Um nome poético, né? Poético, poético, muito bonito. Tem a ver com aquela cidade maravilhosa. A população de Abaetetuba é uma grande cidade, é um dos maiores colégios eleitorais do estado. Tem Isso. 158.188 habitantes, segundo o último censo do IBGE, um aumento de 12,11% da população em relação ao censo de 2010. É uma cidade relativamente próxima a Belém, fica a 124 quilômetros de Belém, né? Ali, através da alça viária, você chega a Abaetetuba. O índice de desenvolvimento humano do município, para o pessoal entender, o índice de desenvolvimento humano, ele mede saúde, educação e emprego, né? São os três fatores que são medidos pelo desenvolvimento humano. E lá é considerado médio, 0,628. É o índice do IDH de Abaetetuba. Tem um PIB, o conjunto das riquezas produzidas, de 1,7 bilhão de reais, e um PIB per capita muito pequeno de 10,4 mil reais, 10.400 reais por ano. População muito grande, o PIB não é tão grande para o tamanho da população. A economia, né, a geração de empregos, é basicamente a administração pública, comércio varejista e a área da saúde, né? E tem ali a questão da pesca, tal, que não gera emprego, mas gera uma atividade econômica importante. Quer dizer, gera emprego também, mas não é igual esses outros três setores que eu falei.
A prefeita é a Francinete Rodrigues Carvalho, do PSDB, que tem como vice o Cláudio Lobato, acho que Gito, o apelido dele. Então, esse é mais ou menos o cenário econômico e dos dados da nossa querida Abaetetuba. E eu aproveito para dar um abraço na minha amiga Lucilene, na Luciana, e vários amigos que eu tenho, Eldon, que eu tenho em Abaetetuba, que me proporcionaram também uma votação lá no município nas últimas eleições. Mais de 100 mil habitantes, portanto, está no radar nacional dos grandes colégios eleitorais do país, né, Abaetetuba? Sim, 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 sem dúvida. Lá, só para você ter uma ideia, a quantidade de votos que tem a Abaetetuba, lá, só candidatos filhos da terra, na última eleição, nós tivemos 10 candidatos a deputado federal e 10 candidatos a deputado estadual. Quer dizer, talvez por isso não tenha eleito ninguém, né, que está residido lá. Mas porque tem voto demais, então acaba tendo um número grande de candidatos que usam as eleições para deputado para se projetar para a eleição para prefeito. Erenildes Barroso, lá mandando um parabéns para você. Pastor E o Erenildes, pastor, lá de Marabá. e o pastor Sebastião Nunes também, parabenizando você pelo trabalho político, jornalístico, de informação sobre o povo paraense. A prefeita de Abaetetuba, ela é candidata à reeleição? É, candidata à reeleição. Candidata à reeleição. E a gestão dela? Não é fácil ser prefeito em Abaetetuba, né? Você vê pelos números que é uma cidade que tem uma população muito grande, um PIB per capita pequeno e muitas ilhas. Parece-me que 25% do eleitorado está nas ilhas, mais uns 15% nos ramais, então a zona rural com quase 40% do eleitorado, numa área territorial das maiores do estado do Pará. Então, é uma tarefa difícil ser prefeito em Abaetetuba, difícil a reeleição dos prefeitos, muito difícil. E a prefeita enfrenta esses desgastes, né? Ela é uma prefeita que ela teve uma história de vida, ela e a família dela, que já passaram pela prefeitura, os pais dela, sempre ligada ao PSDB, aos tucanos, ao Jatene. Tanto que ela está no PSDB até hoje. Apesar de que existe a possibilidade de migrar para o MDB, existe esse debate lá. Então, por conta disso, quer dizer, talvez ela não tivesse, no início do governo do Helder, um entrosamento muito grande com o governo do Helder. Para poder... A gente sabe que nesses municípios que têm essas dificuldades, o governo federal e o governo do estado são muito importantes para poder alavancar recursos para obras importantes. E eu acho que ela só foi começar a pegar esta veia já no processo eleitoral, já 2 anos depois do seu mandato. Então, o resultado disso tudo é que ela tem apresentado dificuldades na sua gestão. Ela, que tem uma história de vida ligada ao PSDB, sempre bateu muito no PT. Nas últimas eleições, ela decidiu ser leal ao governador Helder Barbalho e apoiar a candidatura do Lula no segundo turno. E num evento que teve lá com o próprio Lula, com o Helder, que é um grande município, muitos eleitores, eles foram lá, ela foi vaiada no evento, inclusive pela militância do PT. Então, ela tem essas dificuldades, né? Quer dizer, não vai ser fácil a vida dela na eleição, o PT, a máquina na mão. Certo, o PT em Abaetetuba tem muita musculatura política, né? Pois é, por incrível que pareça, o PT ele esfacelou muito lá em Abaetetuba, né? Ele já foi mais forte, né? Foi mais forte, teve prefeito, teve o deputado Miriquinho Batista, um querido amigo que eu tenho no PT, fui deputado junto com ele. Hoje, eles estão até sem vereador, porque tinha um vereador, que era a vereadora Edileuza, e ela perdeu o mandato porque o PT não cumpriu com aquela cota de gênero, né? Então, houve uma ação na justiça e acabou perdendo o mandato a Edileuza. Eles têm também um representante lá no INCRA Regional de Belém. O superintendente do INCRA Regional de Belém é ligado ao senador Beto Faro e
é o nome dele, Raí Moraes. E ele também, tanto ele quanto Edileuza, são prováveis nomes que o PT pode apresentar para todos os dois ligados ao senador Beto Faro, que pode apresentar para disputar a eleição para prefeito. Mas não tem mais a mesma musculatura de antigamente. O Lula ganhou em Abaetetuba? Sim, o Lula ganhou e ganhou bem. Ganhou com 74,22% dos votos. Bolsonaro teve 25,78%, o Helder 88,78%, contra 9,81% do Zequinha. Então veja que a força desse condomínio MDB-PT é grande. Beto Faro tirou 68,83% dos votos, lá contra 17,9% do Zequinha Marinho. Então o senador Beto Faro é muito forte lá em Abaetetuba. E para ficar mais forte, ele precisa estar sempre focado com relação a Abaetetuba, né? Abaetetuba, como você falou, tem mais de 100 mil pessoas. Com certeza o colégio eleitoral também deve... Tem mais de 100 mil eleitores. É um colégio eleitoral que se projeta para logo um segundo turno, daqui a uns 4 ou 5 ou 8 anos, um segundo turno, né? E é um município que você tem que olhar com uma atenção redobrada politicamente, porque ele é um município gigante em termos de Pará. Sim, segundo turno eu diria que vai demorar um pouco, porque são 200 mil eleitores, né? Abaetetuba, 100 e poucos mil eleitores. Acho que mais próximo de segundo turno no Pará, nós temos aí Marabá e Paraopebas. Estamos chegando lá. Mas realmente é um município estratégico, está entre os 10 maiores municípios do ponto de vista do peso eleitoral, né? O senador Beto Faro, ele deve estar trabalhando, evidentemente, o fortalecimento do PT, a possibilidade da candidatura do Raí e da Edileuza se insere dentro desse contexto, mas eu acredito que ele vá trabalhar, como ele está trabalhando em todo o Estado, para se aliar aos projetos do governador Helder Barbalho e eles marcharem juntos, né? Provavelmente o MDB indicando cabeça de chapa, talvez o PT indicando vice, numa eleição lá em Abaetetuba. Deputado federal mais votado. Olha, o deputado federal mais votado de Abaetetuba é um vereador do município de Abaetetuba, o Edinho do Transporte. Ele tirou lá 10.263 votos. Em segundo lugar, o Keniston Braga, né, que é lá de Paraopebas, mas a exemplo de você é filho de Abaetetuba. Então ele se aproximou da prefeita, intermediou o encontro da prefeita com o governador para arrumar recursos para o município. A prefeita abraçou a candidatura dele e ele ficou em segundo lugar com 6.640 votos. Né? Teve o Zé Miguel, que é de lá também, tirou 6.387 votos. Depois a Dilvanda Faro em quarto, com 4.583. A seguir a Lena Pinto, que foi apoiada pelo vice-prefeito, tirou 4.224. O Chita, ex-prefeito do MDB, que agora pretende voltar novamente, ficou em sexto lugar, com 4.073 votos. Depois a Andréa Siqueira, com 3.335, e a Alessandra Abia, com 3.080. Foram os candidatos a federal mais votados no município de Abaetetuba. Para deputado estadual, nós tivemos o irmão da prefeita, o Chiquinho Carvalho, tirou 16.211 votos. Em segundo lugar, o doutor Galileu, que é de lá também, era deputado. Não conseguiu reeleger, porque o coeficiente do partido dele foi muito alto, ele tirou mais de 30 mil votos. E lá em Abaetetuba, ele tirou 15.016 votos, praticamente empatado com o Chiquinho. Em terceiro, teve o Gustavo Cefé, com 6.282 votos. O pai dele tem um hospital ali em Abaetetuba, e a gente sabe a influência que tem uma instituição de saúde nessas questões políticas. O Adamor Bittencourt foi o quarto, que é lá de Abaetetuba, tirou 4.069 votos, que tinha sido candidato a prefeito na eleição anterior. O Everson Carlos, do PDT, que também havia sido candidato a prefeito, tirou 3.432 votos. Esses foram os mais votados para deputado estadual. Na eleição para prefeito, só para você ter uma noção, Gésio, a Francinete ganhou, foi uma eleição muito equilibrada. A Francinete ganhou com 28,64% dos votos, longe de ser
quer dizer, já demonstra que ela não foi a prefeita da maioria da população, né? Que geralmente os prefeitos têm mais de 40%, de 50% dos votos. Ela tirou apenas 28,64%. O prefeito que estava no mandato, que concorria à reeleição, que era o Chita, do MDB, tirou 22,58%. Então, veja que foi bem equilibrado, bem próximo. O Pedro Henrique, que é um advogado, um cara jovem, eu tive a alegria de conviver com o Pedro no PPS ainda, mas dessa vez ele foi candidato pelos republicanos, tirou 19,37. Foi a segunda candidatura dele a prefeito. Ele vem crescendo. Tirou 7 mil votos na eleição anterior, já tirou 17 mil votos nesta eleição. Então ficou com 19,37. O Everson Carlos, do PDT, que tinha uma postura progressista, uma voz progressista na disputa, talvez preenchendo esse espaço que o PT ocupava, ele tirou 15,33%. E o Adamor Bittencourt tirou 14,09%. Então veja que 5 candidatos foram bem votados. Então a eleição ficou bem, por isso que a Francinete ganhou com apenas 28% dos votos. A prefeita tem como principal opositor, quem é que se projeta como principal opositor da prefeita na eleição de 2024? Veja, nós não temos políticas, pesquisas ainda bem atualizadas, né, com relação a Abaetetuba. Nós temos algumas enquetes que foram realizadas lá. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui que foi realizada recentemente lá. Nessa pesquisas, é uma enquete, na realidade é uma enquete. Na enquete, o Chita aparece em primeiro lugar, lá com 31% dos votos, em segundo o Gito, que é o vice-prefeito, com 28%, em terceiro o Pedro Henrique, com 26%, em quarto a prefeita, com 11%, em quinto a Adamor, com 2,5%. Enquete é um negócio que a gente não pode dizer que retrata fielmente a realidade, né? Eu prefiro as pesquisas, elas são mais cirúrgicas, né? Mas o fato é que há um desgaste da prefeita, né? E nós temos aí 3 nomes que eu considero que são fortes, essa enquete de alguma maneira mostra isso, 3 nomes que têm força eleitoral. É o próprio Chita, por conta era prefeito, adversário da atual prefeita. Se a atual prefeita não está tão bem, o nome dele acaba tendo musculatura, mas ele também tem dificuldades, o Chita, na minha avaliação. O atual vice-prefeito, que é um nome que tem prestígio, quer dizer, só que o vice-prefeito, ele é das comunidades rurais, ele é presidente da colônia de pescadores, salvo engano. E então ele vem das ilhas com uma boa votação, mas na área urbana o poderio dele não é tão grande, né? Então a gente não sabe, a não ser que haja uma divisão muito grande, igual houve na última eleição, e ele sendo candidato a prefeito, ele conseguir vir com a esmagadora maioria da votação das ilhas, da zona rural, a candidatura dele torna-se competitiva. Se não, ele é um nome forte de novo para tentar compor como vice. E tem o Pedro, que eu acho que é um nome que tem boas possibilidades de crescimento, não porque eu conheço o Pedro, que eu militei com ele, porque é um nome jovem, bem articulado, um advogado, fala bem, e, salvo engano, ele já foi presidente da Associação Comercial lá de Abaetetuba, e vem num processo de crescimento, né? Ele estabeleceu uma aliança na última eleição agora com o Galileu, ele apoiou o Galileu para deputado estadual, o Galileu foi bem votado, só que nesse bloco do Pedro existem outras possibilidades, eles estão conversando na realidade. Quem é que está conversando lá nesse bloco do Pedro? Além do próprio Pedro, né, é o Galileu, que também tem interesse em ser candidato a prefeito, né? Tem o Edinho do Transporte, que foi o mais votado para deputado federal, então eles estão conversando, estão dialogando, né? E
Desse grupo aí, se eles conseguirem se unir, o Pedro, o Galileu e o Edinho do Transporte, pode ter uma chapa forte para disputar a eleição. Tem a prefeita que tem a máquina na mão. Também Certo. a gente não pode menosprezar uma máquina no processo eleitoral. 20% dos votos, geralmente, a máquina tem. Né? Ela ganhou Principalmente, principalmente pelo tamanho, como você falou, né? Pela dificuldade de chegar nas ilhas, a máquina facilita praticamente esse É, deslocamento, né? Essa logística que você tem que ter para enfrentar uma campanha do porte do município, do tamanho de Abaetetuba, né? Com e essa característica. tem outro elemento que a gente não pode desconsiderar no caso da prefeita. Ela, ao contrário de outros prefeitos que fizeram, deram de costas, se esconderam, ela assumiu a campanha do Lula no segundo turno a pedido do Helder e está agora cobrando essa fatura, né? Quer dizer, É, ela inteligente, né? está dizendo, olha, governador, eu historicamente sempre fui contra o PT, sempre fui do PSDB, mas a seu pedido eu dei a cara a tapa e enfrentei, né, criei desgaste até com minha base de apoio para poder pedir voto para o Lula, que era importante para o senhor. Então agora eu quero o retorno. Né? Então, não é de espantar que ela se filia ao MDB. Né? Que E o ela sabe. Chita? Deixa eu vou só fazer uma pergunta aí antes de você falar do MDB. O MDB praticamente aí está navegando ao Léo, não tem um nome forte. E não tem um nome forte, mas tem a legenda forte no estado do Pará, com muita gente querendo ir para lá. Né? Como é que fica o MDB aí? Vai ingressar, por exemplo, a prefeita, vai ingressar o Chita, vai ingressar outros candidatos que tiveram boa votação. Como é que você Não, tem, quais informações que você tem com relação a esse não, não. ingresso? Não, Gerson, o MDB tem um nome forte. É o ex-prefeito Qual é? Chito, que é do MDB. O Chita, É, certo, ele, certo. ele foi candidato pelo MDB, ganhou, perdeu pelo MDB e continua no MDB. Quer dizer, então, essa digamos que essa é um primeiro nó que tem que ser desatado na política de Abaetetuba. O Chita vai ser o candidato do MDB ou a Francinete vai Ah, entrar? Quer dizer, então esse nó ainda não foi desatado, né? Então é preciso que essa decisão seja dada. Tempos atrás existia a especulação da Francinete para o MDB e o PT, através do senador Beto Fara, indicar o vice dela, né? Hoje eu não sei como é que está isso, quer dizer, o Chita também deve estar batalhando para poder garantir que o MDB fique com ele, né? E, sobretudo, diante do desgaste que existe no mandato da prefeita, quer dizer, ele pode estar utilizando esse fator, né? Também ela sempre usou o número 45 do PSDB, é a cara dela, é a cara da família dela. Quer dizer, essa mudança para o MDB vai tirar esse marketing que já é feito com antecedência do número 45. Então, são esses elementos, né, essa sintonia fina que precisa ser interessante. decidida para poder resolver como é que os atores vão se posicionar no tabuleiro de xadrez para poder entrar na briga. Né? A princípio, ela está no PSDB e o Chita está no MDB. Se o desgaste se acentuar da gestão, se nas pesquisas se acentuar a possibilidade dela perder, pode ser que o Chita até permaneça no MDB. A gente sabe que o PMDB é o partido mais pragmático do Brasil. Né? Então, eles estão preocupados em saber quem é que vai ganhar a eleição. E, se não, quer dizer, se houver um equilíbrio, se ela conseguir de alguma maneira reverter desgaste, de alguma maneira melhorar, pode até ser que ela consiga cobrar do governador esta dívida da eleição passada e, de repente, ir ao MDB. O fato é que existe também um movimento de união da oposição. Né? Criaram lá um movimento chamado União Abaeté, União Abaetetuba, que participa o Chita, que participa boa parte desses candidatos a prefeito que perderam a eleição na eleição passada e que pretendem ser candidatos a prefeito. O problema é que é muito difícil, quer dizer, se essa oposição toda se unisse, ou em torno do Chita, ou em torno do Gito, ou em torno do Pedro Henrique, ou em torno do Galileu, que são os 4 principais nomes,
quase que certamente ela ganharia a eleição da Francinete. O problema é que é muito difícil isso acontecer. Historicamente, você viu nas eleições de 2022, né, por exemplo, para deputado estadual, para deputado federal, pulverizado com vários nomes de Abaetetuba. Isso já é vamos dizer assim, um lembrete de que é muito difícil essa costura política da oposição em torno de dois nomes, por exemplo, um para prefeito, outro para vice. Historicamente, você não encontra isso, não é? É muito difícil. Veja, nós temos aí nomes que saíram com boa musculatura eleitoral. Certo. Nós temos o Chita, falando da oposição, o Chita, o Pedro Henrique, o Everson Carlos, o Ademar Bittencourt. Então, já falamos de 4 nomes. Aí nós temos o Edinho do Transporte, que na última eleição foi muito bem votado para deputado federal. Falamos de 5 nomes. Tem o vice-prefeito, 6 nomes. Né? Então, nós temos pelo menos esses 6 nomes, que são nomes fortes, que tem... Quer dizer, como é que você faz uma aliança onde só cabe 2 na chapa? Esse negócio de confiar no futuro é um negócio muito complicado em política, está se tornando cada dia mais complicado, porque as traições têm sido a regra da política. Segundo fator que eu acho importante, os deputados federais e estaduais que comandam partidos, eles têm interesse em lançar candidatos a prefeito em Abaetetuba por causa do grande número de votos, seja para que essas pessoas se projetem para disputar nos seus partidos e melhorar o coeficiente eleitoral dos partidos, seja para que eles tenham apoio dessas lideranças nas suas respectivas candidaturas a deputado federal e estadual. Então, o deputado Priante estimula lá o seu candidato, a deputada Renilson, o deputado Cefé, o deputado Alessandra Abel, a deputada Andréa Siqueira, o deputado, em suma, todos eles estimulam que as pessoas a eles ligadas em Abaetetuba possam ser candidatas para que 2 anos depois, na eleição para deputado, ou fortaleçam o partido no coeficiente eleitoral, sendo candidatos, ou apoiem as candidaturas deles. Né? Então, aí oferecem assessoria, oferecem emenda parlamentar, quer dizer, isso tudo... Opa, desculpa, caiu aqui o... Isso tudo dificulta a união, né? Dificulta a união. Então, esse é o desafio que a oposição de Abaetetuba tem. Eu, sinceramente, eu acho muito difícil que nós tenhamos um repá, um fla-flu lá em Abaetetuba. A tendência é que haja algum nível de pulverização de candidaturas, talvez não tanto quanto na eleição passada, mas pelo menos uns 4 candidatos eu acho que devem sair na próxima eleição. Provavelmente a prefeita, provavelmente o Chita, o Pedro, com certeza, que ele já vai para a 3ª candidatura dele, e talvez surja uma 4ª. Você não falou de uma candidatura de direita, que vamos dizer assim, que represente o bolsonarismo, né, que impune a bandeira do Bolsonaro em Abaetetuba. Não tem um nome assim que se destaque nessa ala mais à direita? Olha, direita? O Lula teve 72% dos votos em Abaetetuba. E o Helder 88% dos votos. Então é difícil uma candidatura de direita clássica crescer em Abaetetuba num cenário desses. Mas o Pedro Henrique, que ironicamente começou a sua militância lá no Partido Popular Socialista, no PPS, agora foi candidato pelos Republicanos e ele granjeou o apoio político desses setores mais conservadores, desses setores mais à direita. Tanto que o Pedro, ele não tem, assim, digamos, uma mácula grande para ser utilizada, nunca foi prefeito, nunca foi gestor, não tem muito o que falar dele, e os adversários criticavam, por conta de que o Lula e o Helder estavam muito fortes, criticavam essa aproximação dele com as ideias e com os segmentos de direita no município de Abaetetuba. Talvez esse seja um problema para ele nas eleições. Vamos lá, para fechar a questão de Abaetetuba, prós e contras aí dos principais candidatos. Então, da prefeita, qual é o grande
Qual é a grande virtude dela, qual é a grande força dela para ser reeleita? Tem história no município, né? Já é sucessão familiar na prefeitura, tem consolidada essa história do 45, né? Tá com a máquina da prefeitura na mão, tem uma dívida a ser cobrada do senador Beto Faro e do governador Helder Barbalho. Essas são as virtudes da prefeita, né? As vantagens, digamos assim. E as de vantagem, o desgaste da gestão, né? Um município onde ela não deu conta, na minha opinião, desde o início, de acumular recursos significativos para tocar obras importantes, dificuldade no relacionamento, ainda lançou o irmão candidato a deputado estadual, isso cria mais atritos ainda com outros atores políticos do município. Então, ela está agregando uma antipatia grande aí dos outros atores políticos, dos outros grupos que são muito fortes em Abaetetuba. Chita. O Chita, ele teve uma gestão difícil, né? Tanto que não conseguiu se reeleger e, por conta disso, né, ele tem a vantagem de estar no MDB, tem a vantagem de ser, em tese, o nome que cresce um pouco com o desgaste da prefeita, porque ele era o adversário dela, ele era o antecessor dela, mas tem os desgastes da gestão dele, né, que também acumulou muitos problemas no relacionamento com as lideranças, e ele tem dificuldade, porque uma coisa é você dizer que, olha, no meu governo eu vou contemplar o fulano que está querendo vir, o outro que não vai ser contemplado na chapa, mas vai ter secretaria no meu governo e tal. Se você nunca foi prefeito, e você tem mais facilidade a esperança representa muito, né? O sonho, né? A promessa representa muito na política. Se você já foi prefeito e fez isso e cumpriu com sua palavra, deu a secretaria para quem você prometeu, agregou os seus aliados corretamente, você tem também crédito para poder propor isso novamente. Não é o caso do Chita. Então, ele tem essa dificuldade para poder agregar toda a oposição em torno dele. Ele vai ter que torcer para que a Francinete não vá para o MDB, ele consolidar a posição dele do MDB e aí contar com a ajuda aí dos parceiros dele no MDB para tentar agregar a oposição, mostrar que o nome dele é mais competitivo, tem mais chances de enfrentar a Francinete, e aí, nesse caso, a oposição, quando quer tirar alguém do poder, ela até esquece do passado. Quem é o segundo nome com mais chances de ganhar, de musculatura dentro da oposição que possa enfrentar a prefeita? Eu Depois do acho Chita. a prefeita e a candidatura do Chita, nós temos esse agrupamento em torno do Pedro Henrique, que já Pedro demonstrou Henrique. crescimento, né? Se é verdade que o Pedro e o Everson vão se entender, porque vejam, na eleição passada, deixa eu pegar aqui, na eleição passada o Pedro tirou 19,37 e o Everson 15,33. O Galileu foi o segundo deputado mais votado em Abaetetuba, estadual. Se esses três se juntarem e conseguirem produzir uma chapa, né, independente se vai ser o Pedro, o Galileu ou o Everson, o candidato, né, a probabilidade maior é do Pedro, eu acho que é uma chapa forte. Né? É uma chapa que não tem o desgaste da prefeita, não tem o desgaste do Do ex-prefeito, ex-prefeito, né? isso. E junta três atores que têm musculatura eleitoral. Então, aí tem também o Adamor. Para onde que o Adamor vai? Ele vai estar nesse bloco também? Tem o Gito, vai estar nesse bloco também? Vão compor com o Chita? Porque se de repente compõe com o Chita, é um outro bloco muito forte. Né? Quer dizer, se compõe com o Chita. Então, isso não tá colocado, quer dizer, porque as pessoas, política, ela como diz, é como nuvem. Você olha para cima, está de um jeito, baixa a cabeça, que olha de novo, está do outro jeito. Então, esse negócio de dizer, não, fulano não vai se juntar com cicrano, nem que a vaca tussa. Mentira, em política isso não existe. Quer dizer, às vezes os caras são hoje inimigos de morte e amanhã estão juntos. Né? Então, a possibilidade de alianças lá em Abaetetuba, elas existem, né? Por quê? Porque existem muitos protagonistas que têm força política, que têm força eleitoral.
Não dá para dizer, hoje em Abaetetuba, que um cidadão desse sozinho ganha as eleições. Que a Francinete sozinha ganha, que o Chita sozinho ganha, que o Pedro sozinho ganha, que o Everson sozinho, o Galileu sozinho ganha a eleição. Eu acho improvável. Né? A não ser que, evidentemente, todos saem do candidato, aí vai para a roleta da sorte. Tudo pode acontecer, inclusive um prefeito ganhar com 28% dos votos, como ganhou a Francinete, com essa pulverização enorme. Né? Aí vai para a sorte. Mas, caso contrário, eu acho que quem conseguir agregar mais, juntar mais essas forças políticas é que vai sair com maior chance de ganhar as eleições. A política em Abaetetuba está bem diferente do campeonato brasileiro, né? No campeonato brasileiro a gente já sabe praticamente quem vai ser o campeão, né? É bem diferente da política em Claro, Abaetetuba. o Botafogo, e o Botafogo vai ser campeão porque os outros não querem ser campeões. Ainda tem essa vantagem. Os Não outros estão querem, fazendo né? tudo para perder para o Botafogo. Vai perder. João Salame, mais alguma coisa para resumir, para acabar com essa tua análise sobre Abaetetuba, que tu não chegaste a citar? A Abaetetuba, bom, ainda esqueci de citar o vereador Edinho do Transporte, que é muito forte, né? O vice-prefeito Gito, que é muito forte. Então, o caso lá, o Adamor, eu falei pouco do Adamor, é um empresário que tá tocando lá alguns empreendimentos, apesar de serem casas construídas para a classe média, mas mostra o seu caráter empreendedor, né? Então, são muitas lideranças fortes e muitos interesses externos, que não haja união, Isso. que haja divisão, porque atende aos interesses dessas lideranças estaduais para ter o seu quinhão de votos aí em Abaetetuba. Por este motivo é que esta tentativa desta união, eu fiquei sabendo que esta união Abaetetuba que foi formada, e participou o Chita, o Pedro, essa turma toda participou dessa reunião. Bateram a foto primeiro e depois foram conversar. Isso não funciona. Quer dizer, primeiro tem que conversar, alinhar tudo, amarrar as pontas, né? Resolver os problemas para depois bater a foto. Parece que eles bateram a foto primeiro. Então agora bateram a foto e cada um está correndo para o seu lado para se cacifar para ser o candidato mais forte da união de oposição. Eu não sei se esse método funciona, né? Eu acho que nós ainda vamos ter muita água correndo por baixo da ponte, o pessoal vai tentar se cacifar, vai tentar até o ano que vem, o início do ano que vem, final do primeiro trimestre, ver quem está melhor nas pesquisas para saber que tipo de composição que vai haver lá em Abaetetuba. O fato é que a prefeita não tem reeleição garantida, ao contrário, ela está com muitas dificuldades, né? E o nó é saber se a oposição vai se unir minimamente. Eu acho praticamente impossível que una toda a oposição em torno de apenas um candidato. Mas se vários grupos se unirem em torno de uma candidatura, por mais que nós temos 3 ou 4 candidaturas, aquele que conseguir aglutinar o maior número de forças é quem vai ter o favoritismo ao seu lado nas eleições. Eu não acredito que o governador, inclusive, se isso acontecer, vai intervir diretamente na política de Abaetetuba, porque ele vai ter aliados de todos os lados, ainda que a prefeita consiga se filiar ao MDB. Ok. Já são 10 horas e 45 minutos. João Salame, muito obrigado pela sua participação nessa sexta-feira, 13. Muita sorte para você nesse dia. Ressaltando que a gente vai voltar lá para março, voltar a falar de Abaetetuba por conta desse quadro de indefinição, né? Esses municípios em que o quadro de indefinição é mais latente, é mais explícito, a gente precisa voltar para ver como é que ficou, como é que as alianças foram formadas, estão se formando, e eu tenho certeza que é interessante a gente voltar a falar lá para março, a respeito de Abaetetuba. Sim, eu diria que Abaetetuba e Jacareacanga, Gerson, tem um fator em comum, onde os prefeitos estão com dificuldades, né, para poder garantir suas reeleições. Talvez Abaetetuba mais ainda do que Jacareacanga, né? Esse é um fator. Por outro lado, a gente vê uma oposição um pouco fragmentada, né? Esses são fatores que, de certa forma, ajudam os prefeitos, porque tem a máquina na mão e nesses municípios o fator econômico pesa muito no processo eleitoral.
E no caso de Abaetetuba, eu diria que a atual prefeita ela ressuscitou o Chita saiu desgastado da prefeitura, o Chita voltou a ter força, voltou a ter musculatura, é um nome que tem chance, né? Como o Pedro tem chance, como o vice-prefeito tem força, né? O Anderson, o Edinho dos Transportes tem força, o Galileu tem força. Lá em Abaetetuba, quem tiver a inteligência de construir uma engenharia para agregar, eu acho que dificilmente perde a eleição. Olha aí, um fato que, vamos dizer assim, robustece a sua tese, a sua afirmação sendo feita pela Socorro Araújo. Fato, o cenário de Abaetetuba é desgastante, Pedro Henrique é a diferença e o melhor para prefeito. Espero que as alianças não esqueçam a população. É por aí. Nosso objetivo aqui, Jéssica, como sempre, a gente tem as nossas simpatias. Eu não acredito nesse negócio de neutralidade e imparcialidade. Eu acredito em bom senso, né? A gente procura utilizar o bom senso para poder analisar, por mais que a gente tenha nossas preferências, as nossas simpatias. E o quadro eleitoral hoje em Jacareacanga e Abaetetuba indica isso, né? Então, são dois municípios com muitos problemas de infraestrutura, com o PIB pequeno para as necessidades do município, o conjunto das riquezas que são produzidas. São dois municípios que dependem muito de investimentos do governo federal e do governo estadual. Então, se tiver uma eleição que não seja tão desgastante, que não vá provocar um segundo e um terceiro turno, para que a briga permaneça durante 4 anos, são municípios que precisam de união para poder. Quando eu digo união, não significa que tem que ter uma candidatura só. Significa que tem que ser disputas mais civilizadas, onde os derrotados possam, pelo menos, aceitar que os vitoriosos realmente venceram e possam governar, né? E que os municípios possam arrecadar recursos para resolver as suas pendências, que são inúmeras, né? A Abaetetuba é um problema sério com a quantidade de ilhas que tem, com a extensão territorial, com o tamanho da população. Jacareacanga é um município novo que precisa de muita coisa. Então, eu espero que isso já começa no processo eleitoral, que tanto em Jacareacanga como em Abaetetuba, as forças políticas consigam costurar alianças, né? Mas alianças que não sejam oportunistas, que consigam fazer que essas alianças elas se pautem em acordos sérios, em acordo para a execução de políticas públicas, né? Ainda que seja legítimo o direito de cada um querer ocupar a Secretaria de Saúde, de Educação, de Obras, etc., mas que tenha um programa de desenvolvimento para esses municípios, que essas alianças se baseiem nisso, né? E que esse processo de diminuir as tensões já comece a acontecer no processo eleitoral, diminuindo a quantidade de candidatos, né? Para que fique mais claro, para que a população possa tomar uma decisão. É isso que eu espero em Jacareacanga e Abaetetuba. Bom, terminamos aqui o programa. João Salame, bom dia e até a próxima sexta-feira aí. Bom dia, Gés. Eu quero novamente agradecer meu amigo Adamilton, lá em Canaã dos Carajás, que está retransmitindo o nosso programa na Rede TV Carajás, com grande audiência em Canaã. Dar um forte abraço para os meus queridos amigos e amigas de Canaã, como também de Orilândia do Norte e de Tucumã, que nos assistem, né? Vamos nos preparar. Sexta-feira que vem teremos mais 2 municípios. E vocês aí de Abaetetuba, de Jacareacanga, mandem sua opinião. Muitos de vocês têm meu WhatsApp, tem aí o link do programa do GESO. Mandem sua opinião para que a gente possa melhorar, aprimorar, enriquecer as nossas avaliações, porque aqui não tem dono da verdade. Aqui tem quem procura entender os números, pegar informações e possibilitar que vocês possam ter a análise de vocês. Muito É isso obrigado. aí. Grande abraço, Geso, e até Grande sexta. abraço. Socorro, muito obrigado aí, José Maria Góes, muito obrigado, Socorro Araújo, José Maria Ribeiro Góes, já falando, muito obrigado pela audiência, Hermes Filho, Humberto Oliveira, o pastor Sebastião Nunes,
por nos possibilitar essa companhia, pelo afeto, pelo carinho, pelas considerações, opiniões, comentários que vocês fizeram neste programa de hoje. Na próxima sexta-feira, a gente vai estar aqui de novo, falando, confabulando, explorando mais 2 municípios que nos diz respeito a cenários e articulações políticas para 2024. Um bom dia e até lá!